A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje a gente está no dia 61 da Bíblia no nosso dia a dia e hoje a gente vai fazer a leitura da 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa guiar essa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Enfim, irmãos, nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que progridais sempre mais no modo de proceder para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós, e já o praticais. Oxalá continueis progredindo cada vez mais. Sabeis quais são as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de todas estas coisas, como já vos disse e atestamos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita esta instrução não rejeita a uma pessoa humana, mas ao próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. A respeito do amor fraterno, não é preciso que vos escrevamos, porque vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Aliás, já tendes praticado este amor para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Por isso, contentando-nos em vos exortar, irmãos, a fazer novos progressos, que vos empenheis em viver tranquilos, ocupando-vos dos vossos próprios negócios e trabalhando com as próprias mãos, como vos ordenamos. Assim, estareis levando uma vida digna aos olhos dos que não são da comunidade, e não tereis necessidade de ninguém. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes com os outros que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, com ele conduzirá os que adormeceram. Eis o que temos a vos dizer. De acordo com a palavra do Senhor, nós, os vivos, os que ficamos em vida até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem morrido. Pois o Senhor mesmo, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e então ressuscitarão em primeiro lugar os que morreram em Cristo. Depois, nós, os vivos, que ainda estivermos em vida, seremos arrebatados junto com eles, sobre as nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Reconfortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia em respeito à palavra de Deus. Pessoal, hoje nós não temos nenhuma promessa, mas temos ordem e princípio eterno. Eu gostaria de fazer a leitura de algumas delas para vocês. Ordens. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Então, todos nós somos chamados à santidade. Somos chamados a ser santo, né? E o que é ser santo? Ser santo é nos apagarmos de nós e deixarmos que Deus, aquele que é um santo verdadeiro, que ele possa tomar essa parte do nosso coração. Igual Jesus fala, pegue sua cruz e siga-me. Que nós possamos seguir os ensinamentos de Deus e abandonar nossas fraquezas, abandonar as coisas que fazemos para o mundo e começarmos a fazermos as coisas do alto e deixar que Deus realmente tome essa parte da nossa vida, que Deus realmente preencha toda essa área, que ele possa realmente, o Santo dos Santos, trazer a santidade para cada um de nós. Ser santo é se apagar de si mesmo e deixar que Deus realmente tome conta de nós. Tá bom? Ordens. Mais uma, né? Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra. Então, que nós vivamos o nosso matrimônio com santidade. Buscamos a santidade em primeiro lugar, porque nós queremos levar nosso companheiro ao céu. Nós não queremos levá-lo ao inferno. Então, que nós busquemos não pecar.
que nós busquemos não pecar, principalmente com o nosso companheiro, né? Que nós não o induzamos ao pecado, que nós vivemos com honra, né? Então que nós façamos aquilo que não é pecado e nós realmente seguirmos as palavras de Deus. Então nós somos chamados à santidade, somos chamados a também cuidar, principalmente no matrimônio, da santidade do nosso próximo, né? Neste assunto, ninguém prejudique ou leve o irmão ou lese o irmão, pois o Senhor vingador de todas estas coisas, como já vos dissemos e atestamos. Então, que nós não causemos mal a nenhum dos nossos irmãos, que nós não façamos nada que prejudique um irmão nosso. Então, que nós sempre busquemos ajudar as pessoas, amar as pessoas e nunca prejudicá-las de modo algum. Reconfortai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Então, que nós possamos realmente reconfortar as pessoas que estão junto de nós, as pessoas que morreram, porque elas irão encontrar Jesus. Não é porque elas morreram que elas não irão encontrar, porque nos dias finais Jesus vai vir e aqueles que estão mortos serão ressuscitados e irão para junto de Deus, e depois nós que estivermos vivos iremos junto com Deus também. Então, a morte nada mais é do que um tempo em que você vai se encontrar com Jesus. Então a gente não deve ter medo da morte. A gente deve esperar pela morte para estar junto com Deus e viver a nossa vida o mais santo possível, né? O mais seguidor de Jesus que nós conseguirmos. Princípio eterno. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então Deus tem um chamado para todos nós. Cada um de nós temos um chamado, que é o primeiro chamado, que é a santidade. Deus quer que façamos muito mais coisas, que nós preguemos o Evangelho, que nós cantemos, que nós fazemos muitas outras coisas. Mas, em primeiro lugar, o que Deus mais deseja de cada um de nós é a santidade. Então, que nós possamos, a cada dia, pedir a Deus para que Ele possa nos tornar santos. A santidade não é algo longe de nós, é algo que é o nosso desejo primordial, né? É aquilo que Deus mais deseja que nós sejamos, que é ser santos. Então, que nós não pensemos que é difícil ser santo. Difícil com certeza é, né? Porque tudo que é para Deus é difícil, parece. Mas, na verdade, não é tão difícil assim, porque nosso primeiro chamado é a santidade. O que Deus mais quer de nós é que sejamos santos, né? Temos vários exemplos de santos aí na Igreja Católica, né? Então que nós possamos seguir esses exemplos, seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo e realmente tentarmos viver uma vida de santidade. E mesmo que às vezes você caia, às vezes você não consiga, tente ao máximo que você puder. Santo não é aquele que não peca, mas é aquele que busca sempre evitar o pecado. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.